Olá, meu nome é Grace Peixoto Noronha, eu sou educadora em saúde pública do Departamento de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria de Saúde de Guarulhos. Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre orientações de prevenção em relação ao Covid-19. A gente sabe que o pano de fundo dessa apresentação que eu vou trazer, de fato, é esse contexto de pandemia que a gente está. Mas vocês vão ver que o conteúdo que eu vou trazer aqui é algo que se aplica no nosso dia a dia e também para diversas outras doenças que a gente já enfrenta há bastante tempo. Então é um conteúdo que a gente vai trazer para vocês para a gente pensar um pouco, refletir sobre a nossa atitude e sobre a nossa saúde também, tá bom? Então o que a gente vai ver aqui nessa apresentação? Primeiro, qual que é o nosso objetivo? O que a gente quer com isso? Sensibilizar a todos nós para medidas de prevenção em relação ao Covid. O conteúdo dessa apresentação vai abordar conceitos de prevenção, recomendações básicas, questão do distanciamento físico, a etiqueta respiratória, medidas de higiene pessoal e higienização das mãos, a questão do uso de máscaras faciais, um tanto quanto polêmica, mas vamos conversar aqui direitinho, higienização de ambientes, equipamentos e utensílios e falar um pouco também sobre educação em saúde, tá bom? Então, quando a gente pensa em prevenção, imediatamente vem no nosso imaginário, na nossa ideia, a questão de doenças, né? A gente pensa em prevenir alguma doença específica. Normalmente é essa ideia e as referências que a gente tem de forma geral. E realmente, quando a gente olha para o dicionário, de fato, a prevenção é um conjunto de atividades e medidas que, feitas com antecipação, buscam evitar um dano ou mal. Prevenção de doenças é exatamente o que consta no Aurélio. Como objetivos da prevenção, podemos considerar a redução de fatores de risco e proteger as pessoas e grupos de agentes agressivos, como é o caso que estamos agora combatendo esse agente agressivo que é o vírus do Covid-19. As ações preventivas definem-se como intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas, reduzindo sua incidência e prevalência nas populações. Perfeito. Realmente, prevenção a gente associa com a ideia de doenças, mas o que eu quero trazer para vocês aqui é uma reflexão um pouco maior, de uma outra perspectiva. Por isso que eu trouxe aqui, prevenção em saúde, né? Não é prevenção da saúde, que a gente não quer prevenir a nossa saúde, a gente quer prevenir em saúde. O que eu estou querendo falar com isso? Quando a gente pensa em saúde e prevenção, alguns outros conceitos também vêm à nossa mente. Proteção, essa proteção de doenças e proteção à nossa saúde, à nossa vida, o cuidado tão necessário no nosso dia a dia para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Questão de vigilância em saúde, tantas estratégias dentro do nosso departamento que a gente faz para preservar a nossa saúde. Questões de higiene. Então, esses conceitos todos, eles circulam o que a gente tem de saúde. E o que eu quero trazer para vocês nessa apresentação é exatamente isso, que a gente tenha medidas de prevenção com foco da nossa saúde, prevenção em saúde. E aí, quando a gente fala na questão do cuidado, esse autocuidado, ele só beneficia a cada um de nós? Só beneficia a nós mesmos? Com certeza não. Quando a gente se cuida, quando a gente previne doenças, quando a gente se protege, a gente vive em comunidade. Então, protegendo a nós, o autocuidado de cada um de nós impacta o outro também. Essa imagem que eu coloquei aqui na apresentação, ela fala desse processo de conexão. A gente está conectado no mundo. A não ser que a gente esteja passando por algum ano sabático, isolado em algum momento para uma reflexão, a gente vai estar sozinho, mas na nossa rotina, no nosso dia a dia, não é isso que acontece. Estamos conectados. A gente se liga um com o outro. Medidas que eu faço para mim diretamente vão impactar o próximo. Então, se eu me cuido, se eu faço medidas de proteção, com certeza eu vou impactar positivamente o outro também. Então, a ideia que a gente quer nessa apresentação, nessa conversa aqui que a gente está tendo, é exatamente que a gente reflita essa minha conexão com o próximo. Eu estou me protegendo, estou protegendo o outro de uma forma positiva. O que eu vou fazer para mim, eu vou também beneficiar o outro. Vivemos em conexão, vivemos em comunidade, e isso é extremamente importante, a gente sair um pouco só do nosso umbigo e pensar, eu só estou fazendo isso para mim, né? Em relação ao Covid, algumas pessoas ficam com esse plano de fundo, eu já tive Covid, paciência, eu não vou mais ter de novo. Não, talvez até você possa ter de novo, a gente está ainda entendendo essa doença, né? Mas de qualquer forma, tudo bem, você talvez já tenha tido, mas outra pessoa com vulnerabilidades, com problemas de saúde, talvez não tenha. E aí, se você se protege, você também protege essa outra pessoa. Isso é extremamente importante e é isso que eu quero que fique bem como pano de fundo de tudo que vocês vão ver aqui. Por mais que não seja nenhuma grande novidade, é para que fique bem firme isso, o quanto que você cuidando de você, você também protege o outro, né? Então, isso é
medida de auxílio mútuo. Em tempo de pandemia e retorno às aulas presenciais, que é esse contexto do curso que vocês estão fazendo, a gente vai ter uma retomada, é um cenário novo para todos nós. Muitas pessoas aqui nunca tinham vivido um contexto de pandemia, realmente foi um impacto que a gente foi aprendendo aos poucos a lidar com isso. Então, é difícil, mas vamos lá, a vida segue e a gente precisa retomar nossas atividades. O que se tem de recomendação básica? O aluno ou profissional que apresentar sintomas de gripe não compareça à instituição de ensino, busque orientação, busque o serviço de saúde, porque a gente ainda está em processo de pandemia. Ainda tem pessoas adoecendo, tem pessoas transmitindo. Então, se você já está num momento de saúde prejudicado, você está com sintoma, evite, né, se expor a outros grupos, principalmente no ambiente escolar, onde a gente tem uma circulação de alunos muito grande, de outros profissionais muito grandes. Então, preceito básico, né? Recomendação básica. E é importante, a gente tem como recomendação nesse contexto do Covid, a questão da ferição de temperatura. Que seja feita essa verificação da temperatura em casa, né, das crianças antes de irem à aula, dos pais também. Porque realmente o fato só de você não estar com febre não significa que você não esteja com Covid ou com alguma outra doença. Pode ser que você esteja e não está com febre. Entretanto, o fato de você estar com a temperatura alta, ela já é um alerta. Opa, eu estou febril. É melhor que eu não vá porque eu posso estar com risco de transmissão de doenças. Então a gente também pede como recomendação, verifiquem sempre a temperatura e se houver a questão da febre, por favor, evite de ir até a escola. Um dos itens que a gente tem como norma, né, como orientação para a prevenção ao Covid é realmente o distanciamento físico. Então a gente tem visto em diversos protocolos, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, vários protocolos de orientação, que o distanciamento ele é importante porque você evita esse contato próximo e essa possibilidade de estar em contato com as gotículas que saem do sistema respiratório quando a gente fala, quando a gente conversa. Então esse distanciamento físico de 1,5 m, ele é necessário e isso tem que ser aplicado em todas as estratégias, em todas as atividades de rotina da escola. É difícil? É, mas a gente precisa fazer um exercício de tentar colocar na prática. A entrada dos alunos, a estada deles na sala de aula, o momento de alimentação, todos os momentos de atividade escolar, o ideal é que se mantenha esse distanciamento de 1,5 m no mínimo. Evitar a formação de filas, mas se for necessário fazer uma formação de fila, manter esse distanciamento de 1,5 m. Nas salas de aula, promover a demarcação das cadeiras, das carteiras e solicitar, conversar bastante com os alunos para que eles respeitem esse posicionamento. Eu sei que é difícil, algumas crianças estão há muito tempo sem se encontrar, vai ter um caloroso de querer se abraçar, se ver, mas nesse momento a gente ainda precisa ter cautela, prevenção e cuidado e conversar com as crianças, conversar com as equipes, com os professores, com todos, para manter esse distanciamento. Obviamente, algumas situações demandam um contato próximo, algumas crianças têm tipos de necessidades que precisam de um apoio maior, então a exceção, né, a regra, obviamente, para esse tipo de necessidade, algumas deficiências, o profissional pode estar próximo, desde que, né, com todos os cuidados, com EPI, com máscara, se protegendo, para que nem ele nem aquela criança fiquem em alguma situação de risco, né? Então, esse é importante. Nessa lógica de tentar manter o distanciamento físico, a gente pede que se evitem eventos grandes, feiras, competições, que provoquem aglomerações, né? Então, seminários, festas, que inevitavelmente vai trazer uma aglomeração e vai ser mais difícil manter esse distanciamento físico. Então, a orientação que se tem é que não sejam realizados esses tipos de evento. E nas aulas de educação física, priorizar esportes individuais, isso tudo é passageiro, há de passar, o cenário vai melhorar, a gente vai poder retomar nossas atividades coletivas, que são tão importantes, atividades em grupo, próximas, mas nesse momento, cautela, prevenção e cuidado, a gente pede que sigam essas orientações e tente, à medida do possível, manter essas atividades físicas de forma mais individual e ao ar livre de preferência, né? Trago para vocês agora um novo conceito, que é a etiqueta respiratória. Na verdade, novo apenas na nomenclatura de etiqueta respiratória, que não é algo muito usual da gente escutar, né? A etiqueta, ela significa algumas normas, condutas na sociedade para que a gente viva, como eu estava falando, vivemos em conexão. Então, são algumas normas colocadas para o melhor convívio social. O que seria essa etiqueta respiratória? São exatamente essas normas, orientações, para que a gente possa agir, né, não transmitindo tantos micro-organismos, porque o nosso trato respiratório digestivo, ele tem vários tipos de micro-organismos. Quando a gente fala, eu estou aqui falando para cá para a câmera, inevitavelmente gotículas estão sendo dispersadas aqui no ar. Aqui
aqui quem está em volta está de máscara, eu não estou de máscara porque eu estou falando para vocês aqui, mas inevitavelmente se dispersa. Quando você está com uma outra pessoa próxima, ele acaba respirando essas gotículas que você está saindo, né? Então essas orientações de etiqueta respiratória dizem respeito a essas medidas simples, mas essenciais para a proteção à saúde. Que medidas são essas? Se você vai tossir ou espirrar, por favor, cubra o nariz com um lenço. O ideal é um lenço descartável, não um lenço de tecido, aqueles lenços que antigamente as pessoas tinham mania de colocar no bolso, tirava o lenço, usava e colocava no bolso de novo. Aquilo não é muito higiênico, nem muito recomendado. Mas lenços descartáveis. Pegou o lenço descartável, vai tossir, coloca à frente, tosse e joga no lixo, descarta. Nem sempre a gente tem um lenço descartável à mão. Então, que medida que a gente faz? Você vai tossir ou vai espirrar, usa um antebraço. Protege o antebraço, porque normalmente essa parte você não entra muito em contato com o próximo. Então usou o antebraço e tossiu. Algumas pessoas são espalhafatosas no ato de espirrar. Você vai espirrar, tchê! E aí você dispersa suas gotículas para o mundo inteiro. Não queremos isso. Etiqueta respiratória, vamos manter uma postura o mínimo mais tranquilo para que você exatamente não prejudique o próximo. Nessa lógica de cuidado para não prejudicar o próximo. Então utilize o antebraço, nunca as mãos, porque a sua mão inevitavelmente você utiliza ou para pegar o celular, ou para digitar no teclado, ou para pegar na mão de outra pessoa. Então se você espirrou na mão e em seguida cumprimenta alguém, você já passou uma série de micro-organismos para outra pessoa. Então esse cuidado é mínimo. Não tussa nem espirra nas suas mãos e nem ao ar livre. Utilize, por favor, o antebraço, porque você contém, no mínimo, essas partículas, essas gotículas que saem. Evite tocar os olhos, nariz e boca, né? E sempre que for fazê-lo, lave as mãos antes, isso é extremamente importante. Assim como se você foi tocar no olho, nariz ou na boca, lave a mão depois para que você não entre no erro de acabar cumprimentando outra pessoa e passar algum tipo de vírus ou gotícula para ela, né? Ainda dentro da etiqueta respiratória, nesse momento atual de Covid, que a gente ainda está em transmissão, evitar abraços, beijos, apertos de mão. Eu sei que é difícil, o brasileiro é um povo caloroso, a gente gosta de se abraçar, mas tentar evitar um pouco para ter esse cuidado apenas no processo de transmissão mesmo. Adotar um comportamento amigável, né, com sorriso, com alegria, mas sem esse contato físico tão próximo, porque a gente não sabe. Infelizmente, às vezes a pessoa está assintomática ou você está assintomático e a gente acaba realmente tendo risco de transmitir. Higienizar com frequência celular e brinquedos de criança, celular principalmente. A gente não tem noção da quantidade de vírus, que às vezes de bactérias e micro-organismos que ficam no celular, porque a gente coloca a mão em vários lugares e acaba manuseando. Então, nesse momento é importante higienizar e não compartilhar objetos de uso pessoal, toalhas, pratos, copos e principalmente máscara. A gente já viu algumas situações de pessoas compartilhando máscara, mas é extremamente de uso pessoal, não pode compartilhar, né? Então, a etiqueta respiratória é uma forma de se proteger e proteger também os outros à sua volta. Seguimos agora com algumas medidas de higiene pessoal e higienização das mãos. As mãos devem ser higienizadas constantemente, muito importante, com sabonete líquido antisséptico. Às vezes a gente tem a mania de colocar aquele sabonete em barra, em locais, mas não é muito adequado. O ideal é sabonete líquido antisséptico com água corrente. E essas mãos precisam ser secas com toalhas descartáveis, de preferência não reciclado, e não devem ser toalhas de tecidos de forma alguma. Isso é uma informação extremamente importante, porque as toalhas de tecido, elas acabam ficando como um veículo de transmissão. Então, lavou a mão, precisa higienizar com uma toalha de papel. Alguns momentos são imprescindíveis para lavar a mão, né? O básico, se você olhou para sua mão, você viu que ela está suja. Por favor, lave, né? Ninguém merece ficar com uma mão visivelmente suja. Mas algumas outras medidas que aparentemente a gente olha e a mão está limpa, mas pode ser que tenham micro-organismos. Usou o vaso sanitário, inevitável, você foi ao banheiro, precisa lavar as mãos sempre. Antes de se alimentar, após escovar os dentes, é uma orientação importante, porque às vezes você escova o dente, aquele último momento você enxágua. Você enxagou e aí cuspiu e de repente nesse enxágue você acabou deixando algum bichinho, alguma coisa na sua mão. Então é importante lavar as mãos também. Após tossir, espirrar nas mãos ou em lenço descartável. Também é importante. Quando não tem a situação, não tem a possibilidade de você lavar a mão com o sabonete antisséptico, você pode usar o álcool gel, né, para de alguma forma pelo menos eliminar esses micro-organismos, se a mão não estiver visivelmente suja. E é importante por isso que na escola tenha disponível esses dispensers de álcool gel para que tanto alunos quanto crianças possam utilizar. Sendo que crianças, o ideal é sempre com a supervisão de algum adulto, de algum professor, para que ele não faça uso inadequado, não ingira, não faça nenhum problema em relação a isso.
Agora, uma questão importante que está aparecendo aí na imagem de vocês. Normalmente, quando a gente lava a mão, a gente abre a torneira, passa um sabão, faz assim, lavou, tá novo. Não. Existem 7 passos para a lavagem de mãos. E acho que isso veio ficar mais firme agora com essa questão do Covid, que passou muita propaganda, até as crianças passaram a ficar mais atentas. Mas a lavagem das mãos, para ela realmente ser efetiva, ela tem que cumprir esses 7 passos. E isso dá em média de 40 a 60 segundos. Né? Algumas campanhas falam que é o tempo de cantar 2 parabéns para você. Então, normalmente, quando a gente vai lavar a mão, a gente não lava com esse cuidado todo. Como que a gente lava a mão de forma adequada? Colocou um pouco de sabão na mão úmida, esfrega as palmas uma na outra, extremamente importante. Esse momento aqui de entrelaçar os dedos é fundamental para que limpe aqui também. As unhas, isso é um hábito que a gente não costuma fazer na lavagem da rotineira, mas precisa lavar as unhas também. Esfregar a parte de trás. A gente também limpa aqui o polegar. Depois enxágua abundantemente e seca com papel toalha. Isso é extremamente importante em todas as vezes que a gente for lavar a mão. Desse jeito a gente realmente assegura que a mão foi lavada, as mãos foram lavadas, tá? Coloquei só para ficar bem firme aqui, o não uso de toalhas de pano, principalmente na escola, porque muitas crianças utilizam, não pode, acaba sendo um veículo de transmissão no lugar de ser uma forma de proteção. Então precisa ser realmente toalha descartável e não toalhas de pano. Vamos para o próximo tópico, que é o uso de máscaras faciais. Como eu falei para vocês, nesse momento aqui eu não estou usando a minha máscara, porque a gente está filmando, mas eu vou conversar com vocês aqui e vou mostrar alguns detalhes da máscara. Primeira coisa que a gente quer falar. As máscaras, gente, eu entendo que é desconfortável, eu entendo que a gente não tem o hábito disso, nunca tivemos a prática, embora talvez a gente até pudesse seguir exemplos de culturas orientais que quando estão com algum processo gripal utilizam máscara e ok, ninguém é xingado na rua ou se afastam por conta disso. Porque na verdade a pessoa quando percebe que está com algum processo gripal, ela coloca a máscara para se proteger e proteger o outro, isso é o mínimo de cuidado com o próximo. Tudo bem, estamos numa realidade nova, Covid, veio como decreto, principalmente do nosso estado, a obrigatoriedade do uso de máscara. A máscara atua como uma barreira. Imaginem uma barreira física, de fato, para esses vírus, essas gotículas que se espalham quando a gente fala. Então aqui a gente tem um quadro, vai aparecer aí na apresentação, de riscos de transmissão. Esse mocinho que está de verde aí, ele está com coronavírus, nesse simbolismo que a gente está passando. E aí, os dois conversando sem máscara, próximos. Na fala dele, lembra que eu disse quando a gente fala, quando a gente tosse, gotículas respiratórias saem carregadas de micro-organismos. Esse rapaz que está contaminado aí, está falando com a moça, conversando, o risco de contaminação dela é muito alto, porque os dois estão sem máscara, ele está infectado e está transmitindo esse vírus ali na conversa com ela. O risco dela é muito alto. Na segunda situação, ele que está infectado continua sem o uso de máscara, ela, porém, está com a máscara. Isso, para ela, dá uma defesa, é uma barreira, de certa forma, protege ela para essa explosão de micro-organismos e de vírus que estão indo ali. Mas ainda assim, ela tem um risco alto de infecção, porque a máscara ela não é 100% segura. Pode acontecer também de você ser infectado mesmo usando. No terceiro caso que a gente tem, o rapaz que está infectado, ele já está com o uso da máscara, ou seja, já fica mais contido ali aquelas gotículas, aqueles vírus que estão saindo na fala dele. Ela, entretanto, está sem a máscara, mas ela ainda tem o risco de ser infectada sim, um risco médio, o nível de proteção dela é médio. Agora, no último item, ele está de máscara e ela também está de máscara. Ali a gente tem um nível de contágio baixo, o nível de proteção é maior. Então, entendam realmente como uma questão de proteção física, uma barreira para que a gente não tenha tanto contato com o vírus. Por meio do decreto estadual número 64959, de 4 de maio de 2020, e lei federal 14019 de 2020 também, o uso de máscara tornou-se obrigatório. Então, no estado de São Paulo, a gente realmente precisa seguir essa orientação. Em todos os espaços que a gente tiver, das unidades, espaço da unidade escolar, transporte escolar, também atividades ao ar livre também são necessárias. Entretanto, no contexto de escola, como a gente tem muitas crianças, a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde, deixamos aqui esse quadro com orientações específicas. Nós sabemos que crianças menores de 2 anos não é recomendado o uso de máscara porque tem risco de sufocamento e aí no lugar de ajudar você pode acabar fazendo mal para a criança. Então até 2 anos, pactuado inclusive por Sociedade Brasileira de Pediatria, não é recomendado o uso de máscara.
De 2 a 5 anos, a gente coloca que as crianças não devem ser obrigadas a usar máscara. Tem que se avaliar individualmente a possibilidade de uso. Por quê? Uma criança entre 2 e 5 anos, talvez ela ainda não tenha maturidade para entender aquele objeto, a função dele e até mesmo o risco que você pode ter se você ficar manuseando ele o tempo inteiro. Então, fica-se nessa reflexão. Mesma lógica, crianças entre 6 e 11. A gente entende que crianças entre 6 e 11 anos de idade já têm uma maturidade maior para entender, para conversar, para saber a importância daquilo, para saber o uso correto daquele instrumento. Então, se tem um entendimento de que pode essa criança usar mais. Mas ainda a gente leva em consideração a capacidade dela de cumprir realmente com aquele uso de forma adequada. Adolescentes a partir de 12 anos, aí realmente a gente já coloca que o uso é de fato obrigatório, dentro da escola principalmente, para evitar essa transmissão. Falando de máscara, é interessante a gente pensar na questão do uso, né? Então eu tô aqui com a minha máscara. Sempre que a gente for pegar, o ideal é pegar pelas alças e colocar aqui na orelha. Entendam, se a gente está falando que isso aqui é uma proteção, você tá com a sua máscara conversando com uma pessoa que está infectada. A pessoa está falando, vejam bem, ela está falando, aqui está a máscara, isso aqui é uma proteção. Onde ficaram os vírus que a pessoa estava falando? De certa forma, isso aqui não serviu como proteção? Essa área aqui está infectada, ela está com risco de ter vírus. Se você usa a sua máscara, aí pega na máscara e guarda no bolso a máscara, e aí fica levantando e abaixando a máscara, gente, você está o tempo inteiro tocando na possibilidade de se contaminar. Você tem a prática de tocar na máscara e lavar a mão ou passar álcool imediatamente? Não. Então, o que acontece? Se a gente não usa adequadamente a máscara, no lugar dela te proteger, ela vira um meio errado ou até um risco maior de infecção. Então, é extremamente importante. Como se usa adequadamente a máscara? Pega pela alça, coloca, precisa cobrir o nariz até o queixo, completamente aqui. Quando for tirar, tira apenas pela alça. Coisas erradas que as pessoas têm o hábito de fazer. Mexer na máscara o tempo inteiro, pegar aqui e abaixar e levantar. Entendam essa lógica de proteção, ela é uma barreira. Pode ser que a tua máscara esteja com vírus. Se você fica pegando nela o tempo inteiro e abaixando e levantando, você está colocando risco na sua mão. Então, eu reforço que é realmente para a gente pensar na nossa prática. A gente, sem querer, faz isso. Pega, põe a máscara na mão, guarda no bolso. Na hora que vai almoçar, pega, põe em cima da mesa. Né? Então, precisa ter um pouco de... eu falo que assim, a palavra mágica para a questão do uso de máscara é bom senso. Né? Bom senso no uso, bom senso no cuidado com o próximo, bom senso nas situações, se você está num parque completamente aberto, com pessoas afastadas, tudo bem, eu entendo que realmente tire, ok. Mas se você está próximo de alguém e aquela pessoa ali também tá sem o uso de máscara, coloque, porque você se protege e protege o outro, ok? Extremamente importante. Se for máscara descartável e você for descartar ela no lixo, precisa colocar ela num saquinho para poder fazer esse descarte adequado e não acabar correndo o risco da pessoa que vai manusear o lixo depois se infectar, tá? Então isso é muito importante. Lavagem de máscaras também é um item, você precisa lavar. O uso é recomendado até 2 horas ou se você percebeu que a máscara está muito úmida, né? Na prática, nem sempre a gente faz essa troca de 2 em 2 horas, mas é importante você perceber se ela realmente ainda não está muito úmida. Se ela tiver, troque o uso da máscara, por favor, tá bom? Nas escolas, vai ter que tomar esse cuidado com as crianças para a questão de troca, principalmente no momento de alimentação. O ideal é você tirar e colocar uma outra máscara. Guarda essa máscara suja e coloca uma outra máscara limpa, ok? Próximo item, estamos já na reta final da nossa apresentação. Higienização de ambientes, equipamentos e utensílios. Os cuidados com a higienização, eles não são eficazes apenas contra o coronavírus, mas como eu disse também, nos protegem de diversos outros micro-organismos que são patógenos. Entende-se por higienização a limpeza seguida pela desinfecção, né? Então, às vezes a gente só limpa, não desinfeta. Às vezes a gente só desinfeta e não limpa. Então, o processo de higienização, ele realmente diz respeito a essas duas fases, a limpeza e a desinfecção. Então, a limpeza é quando você remove os micro-organismos, as sujeiras e impurezas da superfície, mas a limpeza não necessariamente ela vai matar esse micro-organismo. Por isso que é importante que, além da limpeza, se faça a desinfecção. Para a desinfecção, a gente já faz uso de alguns tipos de produtos químicos. E aí sim, essa desinfecção vai matar o micro-organismo, mas não necessariamente limpar. Por isso a gente faz as duas coisas ao mesmo tempo para que tenha sucesso na ação, tá? Isso para alimentos, ambientes, utensílios, tudo o ideal é que a gente siga realmente essa recomendação.
Algumas orientações importantes para a higienização de brinquedos, né, que a gente tem muita criança, principalmente as crianças que não conseguem usar máscara, cuidado muito com esses brinquedos, né, então limpar com sabão ou detergente neutro e água corrente, enxaguar, borrifar uma solução de hipoclorito a 0,1%, deixar secar naturalmente e guardar limpos e separados, preferencialmente em caixas organizadoras. Essa solução de hipoclorito a 0,1% a gente tem escutado muito falar quando fala nesse processo de desinfecção. Como que a gente faz? Dilui 2 colheres e meias de sopa de água sanitária em 1 litro de água ou dilui 2 colheres de sopa de alvejante comum em 1 litro de água. Com essa misturinha a gente vai conseguir esse produto que desinfeta e a gente consegue ter uma proteção maior em relação aos nossos objetos. Por que a gente fala dessa importância dessa higienização em relação ao Covid? Embora ainda estejam em entendimento, muitos estudos acontecendo, alguns estudos já de fato comprovaram essa capacidade do vírus de conseguir ficar ativo em algumas superfícies. Então isso nos deixa mais em alerta. A gente sabe que a transmissão ela se dá pelas gotículas, mas ela também pode se dar por meio de contaminação em alguns locais. Então esse estudo da Fiocruz trouxe pra gente, né, que no aço inoxidável pode ser que o vírus fique ativo por até 3 dias, em plástico também por até 3 dias, papelão por 1 dia, cobre 4 horas, assim como também podem ficar partículas aerosolizadas. Então, esse vírus ele tem realmente uma capacidade de se manter ativo e a gente precisa ficar atento, por isso é importante essas medidas de higienização, ok? Finalizando, o que a gente traz, né? A educação em saúde, ela é essencial para a mudança de atitude. Esse processo de educação em saúde, ele é contínuo. Eu estou nesse momento agora trazendo esse conteúdo para vocês. O ideal é que vocês percebam como isso toca na vida de vocês, na rotina, no teu dia, o que você já coloca em prática, o que de fato faz sentido e é necessário. E a gente, nesse processo contínuo, que transforma a nossa prática. É assim que a gente se educa e cuida da nossa saúde. Então, nesse contexto de Covid, é importantíssimo que sejam realizadas ações de sensibilização constantes na escola, reforçando a importância principalmente do uso de máscara, da etiqueta respiratória e do distanciamento. Isso tem que ser constante em todos os momentos possíveis, que isso seja trabalhado com as crianças de forma lúdica, de forma tranquila, mas que a informação possa ser transmitida para eles. O tema deve ser em Covid, o tema do Covid deve ser incluído no planejamento das aulas, nas formações aos profissionais, nas comunicações às famílias, esse contato também tem que ser estendido às famílias, comunidade escolar, havendo integração de ações e prevenção nas disciplinas curriculares. Então é extremamente importante para esse cuidado e para que a gente possa ter uma condição melhor de saúde. Então era isso que eu queria trazer para vocês. Eu peço a vocês mais uma vez que a palavra fique bem de fundo o bom senso e essa questão do autocuidado que não beneficia só a gente, mas também ao próximo. Então que a gente possa fazer o possível para na nossa prática seguir essas orientações, seguir essas medidas e assim nos proteger e proteger o próximo também, não só em relação ao Covid, mas em relação a tantas outras doenças também respiratórias que a gente trabalha aqui contra no município e na nossa vida, ok? Muito obrigada, até a próxima.